CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da CEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Hoje daremos início a um novo trabalho e de live aqui nas quartas-feiras. Nós faremos o estudo do Livro dos Espíritos em forma de palestra. Nós teremos o chat ativo, dentro do possível, dentro do tempo que temos estipulado. O orador de hoje e de todas as quartas-feiras estará fazendo o possível para poder responder algumas perguntas, mas também passar a mensagem que traz o Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas que Allan Kardec fez para a espiritualidade, e elas serão lidas e também debatidas e explicadas aqui, para que a gente possa fazer um estudo, vocês aí na casa de vocês, e o palestrante na casa dele, com muito carinho, com muita dedicação. A CEIP, então, oferece mais esse estudo para vocês às quartas-feiras, em forma de live. Então, para darmos início, hoje, 14 de outubro do ano de 2020, estamos iniciando mais uma live ao vivo aqui de Paquetá, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, em Paquetá, no Rio, em outros estados, países, e os desencarnados também, porque vocês não pensem que só vocês veem, mas os desencarnados também, muitos deles precisam e gostam de ouvir e estudar a doutrina espírita. Então, nesse momento, como é de praxe, vou convidar a Nízia Maria para fazer a nossa abertura, tocando uma música, preparando o ambiente do nosso lar. Boa noite. Boa noite, Nízia. Boa noite, Selma. Boa noite a todos. Seja bem-vinda e vamos ouvir, então, a música de hoje. O Pai não esquece de você. O Pai não esquece de você.
Obrigada, Nísia, pela dedicação de todas as quartas e sábados estar conosco, tocando uma música para Eu que agradeço, alegrar os Selma. nossos corações, né? Bem, lembrando a vocês do copinho de água, tá? Botem um copinho de água ou uma garrafinha para fluidificar, para que no término da palestra vocês possam bebê-las. Se for uma garrafinha, podem beber durante a semana toda, e aí abastecer, chega no sábado, faz outra garrafinha para ela fluidificar. Somos nós mesmos com a qualidade da nossa vibração durante esse trabalho que será realizado a partir de agora aqui, nessa live, é que vocês alterarão a qualidade da água, podendo torná-la um remédio, um bálsamo, um alívio, modificando a química do nosso espírito também, além das moléculas da água. Então, é muito importante que vocês estejam sintonizados no trabalho da live de hoje, no nosso querido palestrante, que é o Eduardo Henrique, uma pessoa muito querida da casa, que vai estar daqui a pouco conosco, depois que nós lermos a página de abertura para começarmos os trabalhos do livro A Agenda Cristã, número 9, nas conversações. Não se irrite com o interlocutor, se não lhe corresponde a expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se o não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada, com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos nós. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, tendo onde você permaneça de passagem. Sua mente, quase sempre, está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja a fraqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe oferece o ouvido com má resposta, tenha calma, espere o tempo. Possivelmente o companheiro já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas. Ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Então agora vamos fazer a nossa prece. Lembrando desse capítulo da Agenda Cristã, vamos pedir ao Pai Todo-Poderoso que nos lembre sempre que o mal não merece atenção em momento algum, em tempo algum, que possamos sempre olhar para o nosso irmão com os olhos de compaixão, ter paciência, ser conosco também, porque ainda estamos em processo de crescimento e muitas vezes somos
tão exigentes conosco, cobramos tanto de nós mesmos, Senhor. Obrigada pela oportunidade da reencarnação. Obrigada pela oportunidade desse momento estarmos aqui para assistirmos essa live e aprendermos mais, recebendo o pão do Espírito, que acalma a nossa alma e que nos dá força e esclarecimento, conhecimento e fortalece a nossa fé para a nossa jornada. Obrigada, Jesus, graças a Deus. Então, nesse momento, eu convido para vir aqui conosco Eduardo Henrique, que vai dar início hoje, né, apresentando o Livro dos Espíritos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Selminha. Boa noite a todos os nossos amigos presentes aí nessa mais uma live, mais uma iniciativa de trabalho da Casa Espírita Ilha de Paquetá. É uma alegria, assim, indescritível, né? Indescritível, né? Para os companheiros que não sabem, a gente teve a oportunidade de ser convidado há alguns anos a ter essa aproximação com a Casa Espírita Ilha de Paquetá, ainda no seu nascimento, né? Na realidade, ainda nem era a Casa Espírita Ilha de Paquetá, e nós, como trabalhadores da Federativa do Estado do Rio de Janeiro, fomos chamados a comparecer para auxiliar o trabalho de desenvolvimento das atividades da doutrina espírita, e tivemos a oportunidade, né, e o prestígio e a enorme alegria de conhecer pessoas muito queridas que deixaram de ser simplesmente espíritas que a gente foi prestar trabalho e passaram a ser pessoas que a gente ama, que a gente gosta demais, a ponto de termos participado do nascimento da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Então, realmente, foi um prestígio muito grande e eu estou muito feliz de ter sido chamado, convocado para mais essa tarefa na casa, e a gente vai dar início, então, a esse grupo de estudos e vamos trabalhar, vamos em frente. Eu vou compartilhar nesse momento a nossa tela de apresentação do trabalho e lembrar aos companheiros, né? Sempre importante a gente lembrar que quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum comentário, sintam-se totalmente à vontade de colocar os comentários aqui dentro do YouTube, né, no caso, e a gente, dentro do possível, duas situações podem ocorrer, né? Ou a gente vai conseguir trabalhar já direto aqui durante o trabalho, né? Ou, se nós não conseguimos trabalhar no trabalho, durante o desenvolvimento da tarefa, nós vamos depois procurar responder dentro do possível, tá? Mas, de qualquer maneira, nenhuma dúvida, nenhuma observação ficará em vão, tá? Então, que todos nós possamos participar da melhor maneira possível do trabalho que a gente vai realizar na noite de hoje. Bom, a gente vai, para a gente poder realizar o trabalho, né, nós preparamos essa apresentação, né, nós vamos fazer apresentando, né, nós vamos apresentar o Livro dos Espíritos. Lembrando que ele foi editado, né, a primeira edição dele, de 18 de abril de 1857, né, então hoje já estamos aí com 163 anos, né, e eu queria falar com vocês que esse Livro dos Espíritos, né, ele é um livro muito importante, né, e a gente vai procurar trazer, né, a introdução, né, vamos tentar trazer, né, vamos apresentar, como está aqui no título, né, apresentar o Livro dos Espíritos para a gente poder dar início à tarefa de estudo dele. Como todos os trabalhos que a gente faz, a gente procura copia e cola, né? Pega aquelas partes mais importantes, no caso das questões, a gente traz as questões do jeito que elas estão, né? Tem o hábito de colocar para os companheiros que, quando a gente faz isso, a gente tem o objetivo de preservar o código que Kardec traz para a gente, e quando a gente preserva o código que Kardec traz para a gente está indo na fonte, a gente vai beber na fonte do jeito que está escrito por Kardec, tá? Para poder a gente se aproximar da melhor maneira possível desse código e sair do patamar do achismo. Muitas das vezes, infelizmente, os companheiros, quando não respeitam esse código, acabam que, muitas das vezes, acaba que, né, o achismo, né, o que a pessoa acha que foi dito e não o que foi dito, aí acaba que a doutrina vai se transformando no decorrer do tempo, e isso não é bom para a doutrina espírita.
Lembramos que Leon Denis, no livro No Invisível, ele diz que o espiritismo será o que nós espíritas fizermos dele. Então, quanto mais fidelidade, quanto mais próximos estivermos do Código de Kardec, melhor para cada um de nós. Originalmente, né, esse livro dos Espíritos, como a gente viu ali na apresentação, né, e por que a gente está trabalhando nele, né, vamos, né, a importância que temos no mês de outubro, né, por conta do nascimento de Allan Kardec, né, no dia 3 de outubro. Então, é muito importante a gente tratar a respeito de doutrina espírita nesse mês, claro, como qualquer outro mês. O Livro dos Espíritos, ele marca o nascimento da doutrina espírita. Apesar de Allan Kardec começar lá em 1853, 1854, a se aproximar das informações trazidas pela doutrina espírita, esse código que a gente tem dentro da doutrina, ele nasceu em 1857. E então o Livro dos Espíritos marca o nascimento da doutrina espírita e inicia o conjunto de 5 publicações que formariam e que formam hoje em dia a codificação espírita organizada por Allan Kardec. Né? Daqui a pouco a gente vai ver de maneira mais explícita quais são esses livros, né? Pela ordem de lançamento. A gente lembra que os livros são o Livro dos Espíritos, depois, em 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, e 1868, a Gênese. Esse seria o que se chama de Pentateuco. Muitos companheiros, né, quando a gente fala Pentateuco, né, a pessoa fala Pentateuco, né, como se fosse uma coisa do outro mundo. Pentateuco, 5 livros, só isso, tá? Pentateuco é um conjunto de 5 livros. Tá? Então, são 5 livros que fundamentais, vamos dizer assim, são os principais livros da doutrina espírita. Considerado o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo apresenta um novo caminho e nos apresenta também a ideia de que a vida continua após a morte. É um texto fundamental, tá? Mas fundamental para conhecer e estudar a doutrina espírita. Ele traz 1019 questões, mas é interessante a gente entender, né? E a gente vai tratar isso também mais vezes, vamos abordar várias vezes determinadas informações e vai repetir durante o trabalho para poder fixar o conteúdo, tá? Mas aquele Livro dos Espíritos, 1857, ele tinha 501 questões. Então, ele vai chegar a 1019 a partir da segunda edição, que é de 1860. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita tem 163 anos, a gente está fazendo uma pequena aproximação, tá? É interessante a gente perceber isso, né? Uma aproximação, porque, na realidade, a doutrina que a gente utiliza hoje, né, basicamente, é a doutrina espírita de 1860, que já foi um pouco expandida, um pouco trabalhada, e várias vezes a gente vai abordar alguns temas aqui que a gente vai perceber como que essas coisas foram mudando, né? Alguns conceitos que, inclusive, foram mudando no decorrer do tempo. Essas perguntas, elas tratavam de diversos temas feitos por Allan Kardec, né, com as respectivas respostas dos próprios espíritos. Ou seja, isso também é muito importante a gente entender que quem dá as respostas do Livro dos Espíritos, quem formula a doutrina espírita, não foi Kardec. Ele é o codificador, ele é o organizador, ele é o compilador das informações, mas ele não é o autor das informações. O autor das informações são espíritos superiores, é uma pleiade de espíritos que trazem um leque de questões sobre assuntos, né, importantíssimos, né, questões as mais diversas possíveis, né, para a gente poder conhecer, entender aquelas questões que nos acompanham no nosso dia a dia, né, nosso dia a dia. A Federação Espírita Brasileira sistematicamente faz campanhas de divulgação, tanto no mês de abril, né, por questão de comemoração do lançamento do Livro dos Espíritos, como também no mês de outubro, por ocasião do nascimento de Allan Kardec. Então, é comum, tá, a gente encontrar no site, a gente colocou aqui na tela o site, www.febnet.org.br, a gente é comum encontrar no site referências, imagens, fotos. Essa imagem que está aqui, essa capa, é a tradução de Evandro Noleto Bezerra,
né? Porque também o Livro dos Espíritos, isso é uma outra coisa interessante da gente conversar, ele não tem só uma tradução, ele tem várias traduções. Vários companheiros já traduziram o Livro dos Espíritos, né? Guilhom Ribeiro, o próprio Evandro Noleto de Bezerra, temos Herculano Pires, né? Então temos vários companheiros que fizeram traduções, e essas traduções nos permitem a gente conseguir, né, ter análise, né, de pequenas palavras, pequenas diferenças às vezes muito sutis, mas que fazem com que a gente entenda de uma maneira mais aprofundada os temas que estão sendo anotados para a gente. Há 163 anos, então, a gente colocou essa imagem, né, uma imagem bela, né, uma porta se abriu, né, alargando o conhecimento espiritual do homem. A gente, quando pensou em colocar essa imagem aqui, a gente pensou porque é assim que a gente enxerga essa nossa doutrina espírita. A partir do momento que a gente começa a adentrar por esse conhecimento, eu quero informar vocês que todas as pessoas, né? Estou vendo aqui várias pessoas, muitas delas já são conhecidas nossas, tá? Quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você lê, melhor você compreende. Né? Não é um livro, o Livro dos Espíritos é o tipo do livro que não basta a pessoa ler uma vez. Tem até uma história muito conhecida, né, que Viana de Carvalho, espírito, teria chegado para o Divaldo, né, e dito para o Divaldo assim: Divaldo, é preciso ler o Livro dos Espíritos. Aí o Divaldo volta para ele e diz: já li. Aí ele diz: leia de novo. Aí o Divaldo diz: já li. Aí ele diz: leia de novo. Aí ele diz: já li. Então agora volta e estuda o Livro dos Espíritos. É mais ou menos assim que funciona para a gente. Para a gente, Livro dos Espíritos é o tipo da obra que a gente tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E você, por mais que estude, pode estudar 5, pode estudar 10, 15, 20 anos, 30 anos, por mais que você estude, sempre tem conteúdo novo, sempre tem questões que a gente, quando a gente olha, né, quando a gente percebe, a gente chega a ficar assim, chega até a ficar assustado, né? Fala assim: meu Deus, como é que isso passou pela gente? Uma questão como essa passou pela gente, né? Com uma questão tão importante passou pela gente, a gente não conseguiu ver, tá? É assim que funciona. Então, quanto mais estudarem, quanto mais vezes a gente lê, quanto mais vezes a gente interpretar, quanto mais nós conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre o Livro dos Espíritos, maior e melhor será o nosso entendimento desses temas. Queria contar para vocês, por exemplo, nós temos um companheiro no Centro Espírita Jorge Niemeyer, Celane, né, Romualdo Celane. O Celane, ele é conhecido dentro do movimento espírita como um indivíduo, né, como um companheiro nosso que ele sabe um monte de questões de cabeça, tá? Às vezes você fala assim: essa questão que fala não sei o que lá, ele pega e diz: tá, questão tal. Aí, questão que fala sobre não sei o que lá, ele pega, pá, questão tal. Eu estava uma vez em casa, o Celane, de vez em quando ele liga para mim. Eu estava uma vez tranquilamente em casa, o Celane liga para mim, assustado, né? Ele diz assim: Eduardo, você viu a questão 860 do Livro dos Espíritos? Aí eu falei para ele: eu já vi, sei lá, 500 vezes, sei lá, Celane, já vi a questão. Por quê? Você leu o que está no meio da resposta? E aí eu peguei e falei para ele assim: não li o que está no meio da resposta. Só para a gente não parecer que a gente está inventando, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos e vou lá na questão 860, né? Exatamente como o Celane falou para mim assim: Eduardo, pega, dá uma olhada nesse momento, Eduardo, pega, porque é muito importante, né? Olhem o que está escrito dentro da questão 860, no meio da resposta. Para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida. Então, reparem, no meio da resposta, muitos companheiros, quando se aproximam da doutrina espírita, chegam na doutrina espírita e perguntam assim: para que a gente está aqui no nosso planeta? Diga-se de passagem, são aquelas questões clássicas, filosóficas que a gente aprende, né? De onde vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, ela é plenamente respondida dentro
do Livro dos Espíritos na questão 860. E a gente passa por essa questão 1 milhão de vezes e não consegue prestar, às vezes, atenção no meio da questão, uma frase vital que diz para a gente que fazer o bem que lhe cumpre. Ou seja, nós, se perguntarmos por que estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui neste planeta, a resposta é, e pode ser muito clara nesse aspecto, dizendo: nós estamos aqui para fazer o bem que nos cumpre fazer. E quando se diz nos cumpre fazer, é porque cada pessoa tem uma cota de bem para trabalhar dentro da sua história. Então, essa imagem teve esse sentido da imagem. A gente poder entender que o portão se abre e nós vamos adentrar essa caminhada. Nós não sabemos o final da caminhada. Eu coloquei de maneira muito lúdica aqui, né, no final da imagem, eu coloquei aqui essa ideia dessa luminosidade aqui, né, a caminho da luz, né? O nome da estrada, né, conhecereis a verdade vos libertará. O nome da estrada, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Então, são essas verdades espirituais que Jesus tentou nos ensinar, que os espíritos nos repetem, abrem o leque de informações para que nós possamos cada vez entender e compreender melhor, para a gente poder, né, poder lidar com as questões da vida de uma maneira melhor com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. Coisa importante para a gente pensar. Kardecismo, né, é um termo muito conhecido, muita gente utiliza, né, e a gente vai entender que, logicamente, a gente não vai usar o termo kardecismo. Nós, aqui entre nós não vamos usar o termo kardecismo. Nós vamos usar o termo doutrina espírita ou espiritismo, mesmo porque esses nomes foram dados pelo próprio Allan Kardec, a doutrina dos espíritos contida nas obras da codificação. É interessante a gente perceber, né, que eu costumo colocar isso para as pessoas, né? Às vezes a gente está na rua, né? Está andando na rua, conversando com alguns irmãos, aqui, ali, não sei o quê. Aí chega alguém para a gente, né? E aí pergunta para a gente assim: você é de um centro espírita? Aí a pessoa fala: sou da Casa Espírita Ilha de Paquetá. A Casa Espírita de Ilha de Paquetá é uma casa kardecista, tá? Então, nesse momento, pelo amor de Deus, não vale a pena a gente interpelar a pessoa, parar de conversar com a pessoa e querer dar uma aula para a pessoa, dizendo para a pessoa, né, até interessante a gente ver o início da mensagem, a mensagem de preparação do livro Conduta Espírita, né, para a gente poder entender que respeita o tempo da pessoa, respeita a maneira como a pessoa abordou. Se ela chegou para você e perguntou: a Casa Espírita é kardecista? Aí a gente responde assim: é kardecista, é sim, tá? Vamos em frente, não vale a pena a gente pegar e chegar para a pessoa, não, porque eu gostaria de te explicar que a doutrina espírita ou o espiritismo é a maneira correta de a gente poder abordar. Não precisa esse tipo de coisa. Se a pessoa depois perguntar, aí a gente explica para ela. Se não perguntar, segue em frente, entende? Para não criar aquelas situações tipo assim: é um centro de mesa branca? Aí a pessoa, não, o centro é um centro de mesa de vidro, é um centro de mesa de cerejeira, né? A gente não precisa entrar nesses detalhes nesse momento. Nesse momento, só importa que a pessoa consiga entender mais ou menos, superficialmente, né, como funciona a situação. Só para ela, se ela conseguisse entender, vamos em frente, tá? Não precisa. Agora, no futuro, passado algum tempo, se ela perguntar: é um centro de mesa branca? Aí a gente te informa para ela: essa terminologia é uma terminologia antiga que não cabe no caso, né? Porque no nosso caso, a gente só vai simplesmente dizer que é uma casa que estuda a doutrina espírita, é uma casa que estuda o espiritismo, é uma casa espírita. Só isso que a gente precisa dizer. Isso, inclusive, quando a gente vê, né, lá dentro da introdução do Livro dos Espíritos, logo no início da introdução, se diz assim: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida.
dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. E aí nós trouxemos aqui embaixo, né, ao significado da palavra anfibologia. Tá? Isso não consta no Livro dos Espíritos, mas a gente vai no dicionário e, numa apresentação, a gente acrescenta para ficar mais fácil o entendimento. A anfibologia é a ambiguidade ou duplicidade de sentido no uso de uma palavra. E aí Kardec diz assim, em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo. Então, reparem que quando a gente diz casa espírita, quando a gente diz doutrina espírita, quando a gente diz espiritismo, nós estamos utilizando termos que foram cunhados por Allan Kardec. Para quê? Para poder não haver dupla interpretação, para diminuir a quantidade de interpretações possíveis para a mesma palavra. Claro que, com o passar do tempo, essa palavra espiritismo é adotada por outros grupamentos. Então, nós temos companheiros que são ubandistas, que às vezes dizem que são espíritas, a gente vê irmãos que são candomblecistas, que depois também dizem-se espíritas, tá? Então, também não vamos discutir, não vamos brigar com a pessoa por causa disso. Se a pessoa falou, deixa a pessoa falar. Vamos em frente, não tem problema. Se porventura, no futuro, houver a possibilidade de dialogar um pouco mais detalhadamente sobre o assunto, a gente pega o Livro dos Espíritos, lá na introdução, tá? Eu vou aqui localizar para vocês poderem ter noção, tá? Exatamente onde está escrito isso. Isso é a introdução 1. Exatamente na introdução 1 é quando aparecem essas palavras, essas situações que eu estou acabando de falar com vocês. Então, só precisa a pessoa pegar o Livro dos Espíritos, mostra para ela a introdução 1, que aqui vai dizer claramente que foi Allan Kardec quem cunhou esses termos, quem utilizou pela primeira vez esses termos e batizou a doutrina espírita dessa forma, para a gente não ter dúvida a respeito do assunto. O Livro dos Espíritos é um livro tão importante, conta uma história que que termina a história dessa maneira. Este livro salvou a minha vida e eu espero que salve a sua também, tá? Isso aqui foi uma história de um companheiro que ia cometer o suicídio, né? E subiu numa ponte, e na hora que ele ia subir na ponte para poder, né, cometer esse ato infeliz, ele se apoia, na hora que ele bota a mão acima assim, do parapeito, ele vê, né, sente um volume, ele pega o livro, né, e na hora que ele pega o livro, ele olha o livro, e aí começa a ler o livro, e aí na medida que ele lê o livro, ele simplesmente desiste dessa ideia infeliz, tá? E aí ele pega depois, encaderna, ele trabalhava com encadernação, faz uma bela encadernação, né, e manda essa encadernação para Allan Kardec de presente. Então, é uma história muito bela, faz parte da história do Espiritismo, né? Tem na internet, com mais detalhes, nós não vamos aqui despender maior tempo a respeito desse assunto. Trouxemos a primeira folha de rosto, né? A folha de rosto da primeira edição, né? Aqui, essa edição de 501 questões, era dessa maneira aqui como estava. Tá? A imagem não é de boa qualidade, infelizmente, mas fica gravado aí, depois vocês ampliam para poder ver de uma maneira melhor, tá? A respeito do assunto. Né? Um pouco mais adiante, a gente tem a folha de rosto, né, da segunda edição, que está aqui embaixo escrito, ó, conforme a segunda edição original de 1860. E aí, a partir daí, nós temos os Livros dos Espíritos sendo apresentado para a gente, né? E eu queria contar para vocês que o lançamento dele foi no Palácio Real, né, Palais Royal, na Galeria Orléans, na Livraria Dentour, em Paris. Lembrando que a gente sempre costuma falar a respeito disso, é importante a gente lembrar disso, naquela época, né, vamos dizer assim, a humanidade tinha como berço cultural uma tremenda disputa entre poder, né, poder de
de influenciação, poder cultural, né, poder de prestígio, vamos dizer assim, né, a grande disputa que existia era entre França e Inglaterra. Tá? Mas, se a gente pudesse colocar assim, onde se localiza o berço cultural da nossa humanidade, naquela época, né, naqueles meados do século XIX, com toda certeza a gente teria que colocar sendo a França o berço cultural da humanidade. E Paris, né, como capital da França, como principal cidade da França, então, dentro de Paris, dentro do Palácio Real, olhem o prestígio, olhem a importância que a doutrina espírita ganha, né, inclusive no próprio local onde está sendo lançado, tá? Lançada dentro da Galeria Orleana, Livraria Dentu, no Palais Royal, dentro de uma das galerias. Trouxemos algumas imagens, depois os companheiros podem observar, né, imagens da parte externa do Palácio Real, né, um palácio de enormes proporções, né, muito grande, as galerias são muito amplas, então é um lugar maravilhoso. Toda pessoa que vai a Paris, pela própria identidade da doutrina espírita, vale a pena, não apenas como ponto turístico, mas vale a pena para a gente poder dar uma chegada e descobrir como funciona, e poder dar uma olhada na própria localização onde foi lançado o Livro dos Espíritos na sua primeira edição. E aí ele continua, ainda lá em introdução, né, eu coloquei aqui embaixo a observação, né, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, introdução 1. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Aqui, assim, por exemplo, já é uma das diferenças. A gente, em pesquisa, né, descobrimos que naquela primeira edição, curiosidade, né? Na primeira edição, aquela que tinha 501 questões, ao invés de espiritistas, o termo que foi utilizado por Kardec foi espiritanos, né? Ficou melhor como espiritistas, tá? Mas o primeiro termo era espiritanos. Não tem problema nenhum nisso, né? Porque tem paulistanos, curitibanos, né? Então não tem problema nenhum nisso, tá? Só para a gente poder entender, né, que é aquele que, né, é um sufixo que quer dizer aquele que é, né? Então, espiritistas são aqueles que são espíritas. Só isso que está querendo dizer para a gente. Espiritanos são aqueles que são espíritas da mesma maneira. Aqui na edição primeira de 501 questões, utilizou-se o termo espiritanos. Na segunda edição, Kardec preferiu mudar e utilizar o termo espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Isso é importante também a gente entender, para a gente poder perceber que todos nós, sobretudo, somos também espiritualistas, porque acreditamos na sobrevivência da alma. Então, a doutrina espírita, conforme dito, ela tem o objetivo de, com o passar do tempo, a gente vai conseguir entender que o mundo corporal está interligado com o mundo espiritual por esses conceitos, por esse leque de conceitos trazidos a partir do Livro dos Espíritos, trazidos a partir da doutrina espírita. Ocupa-te com zelo e perseverança, né? Olha como está dizendo os espíritos superiores lá em Prolegômenos. A gente vai, aqui assim, tem o objetivo de, né, dar uma geral, né, de apresentar o nosso trabalho, tá? Então, a gente não vai aqui ficar preocupado em seguir, literalmente, toda a introdução, né? Depois, as pessoas, com calma, deem uma lida em casa, tá? Com muita calma, tá? Para poder pegar todo esse conteúdo. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. Isso aqui a gente trouxe para quê? Para a gente poder entender, né, como o Espírito fala, pois esse trabalho é nosso. O trabalho é dos Espíritos.
Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7, para a gente poder entender quem é que está coordenando o trabalho da doutrina espírita, a gente trouxe essa página aqui. Lá no capítulo 7 está escrito assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Vem cumprir o Espiritismo nos termos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que ele mesmo preside. Eu pintei em verde e sublinhei em vermelho, para poder ficar bastante nítido que Jesus é o coordenador e responsável pela coordenação, pela presidência dos trabalhos da implantação da doutrina espírita na Terra. Conforme, igualmente, o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. O Livro dos Espíritos foi composto com auxílio de documentos recolhidos de diferentes reuniões, colecionados, coordenados e confrontados entre si, e os 50 cadernos de comunicações diversas e a resposta dos espíritos a algumas questões melindrosas. Tá? Isso aqui está dentro da biografia de Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo. Gente, 50 cadernos de perguntas e mais um monte de questões que foram recolhidas de reuniões, de encontros. Isso tudo Kardec fez, só para a gente poder entender, sem luz elétrica, porque a primeira experiência vencedora de luz elétrica com corrente contínua, feita por Thomas Edison, foi em 1879, 10 anos depois da morte de Allan Kardec. Então, isso é impressionante, porque papel era pouco caro, não tinha caneta Bic, não tinha essa fartura, não tinha computador, não tinha luz, ele não tinha nada, era a época do não tinha, tá? E mesmo assim, Allan Kardec, com muito empenho, com muita dedicação, com muita organização, com muito método, ele consegue produzir para a gente esse conjunto de 1019 questões. 50 cadernos, tá? Colocamos aqui assim, cadernos do formato antigo, não é caderno igual hoje em dia, não, né? Caderno, daqueles antigões, caderno de capa dura, papel grosso, não é igual hoje em dia, não, tá? E trouxemos aqui também por escrito uma imagem para a gente poder ter esse registro da primeira experiência da luz elétrica de Thomas Edison em 1879. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório dos ensinos dos espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores. A gente também tem aqui na introdução o nome de vários espíritos que participaram dessa obra. Nada contém, em Prolegômenos está escrito, nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Nós trouxemos aqui várias capas do Livro dos Espíritos, da história, algumas, aqui da Federação Espírita, só que todas elas são da Federação Espírita Brasileira. Já tivemos livros dos Espíritos dessa cor aqui, verde, antigamente era essa daqui, depois passou para essa daqui, depois passou para essa daqui. Isso aqui foi uma edição comemorativa, que teve por 150 anos da nossa doutrina espírita. Aqui dentro do livro, a folha de rosto em português, Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos,
Princípios da Doutrina Espírita, por Allan Kardec, pseudônimo do nosso professor Rivail. E na Gênese, no capítulo 1, item 13, a gente tem assim, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Ou seja, as questões são trazidas pelos espíritos e o trabalho de acompanhamento, esse trabalho de elaboração, de compilação, como nós falamos, de formulação, é feito pelo próprio professor Rivail, por Allan Kardec. Não esquecendo que ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com uma equipe, uma enorme equipe de médiuns, cooperadores, trabalhadores na formulação da tarefa. E ainda também contando com um trabalho assim hercúleo, né? Um trabalho enorme. A gente até já teve estudos a respeito, em que a gente costuma dizer que se a doutrina espírita existe por causa de Allan Kardec, claro, por causa dos espíritos superiores, mas também existe por conta do abnegado trabalho de Amélie Boudet, que sustentou, que sempre trabalhou na base, naquele trabalho invisível, né, Vitória? As pessoas falam assim, a pessoa não aparece, né? Mas na realidade o trabalho de Amélie Boudet foi fundamental para o aparecimento da nossa doutrina espírita. Ou seja, Kardec não trabalha sozinho. Isso é uma coisa muito boa para todos nós, em todos os centros espíritas, nos acostumarmos com esse conceito. Meio didático de apresentação, né? Nós trouxemos isso daqui. A primeira parte, escolha do objeto de estudo. A segunda parte, a análise do objeto de estudo. A terceira parte, a formulação das leis. E a quarta parte, a dedução das consequências. Isso aqui é um método científico de trabalho. Quando você analisa o Livro dos Espíritos, você percebe que justamente a primeira parte, né, essa parte primeira de escolha dos objetos, a gente vai ver as causas primárias. Logo depois, a gente vai ver na segunda parte dele, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Na terceira parte da formulação das leis, a gente vai ter o acesso às leis morais. E na quarta parte, onde a gente vai ver as consequências, a gente vai tratar das esperanças e das consolações. O Livro dos Espíritos, cada uma dessas partes, a primeira parte, né? Vou voltar aqui para a gente poder perceber, a primeira parte das causas primárias, ela vai explodir no livro A Gênese. A segunda parte, que vai tratar do mundo espírita, do mundo espiritual, do mundo dos espíritos, ela vai explodir dentro do Livro dos Médiuns. A terceira parte, que trata das leis morais, vai explodir dentro do livro. Né? Quando eu digo explodir, eu estou querendo utilizar um termo que faça assim, né? Ela vai, né, se expandir, ela vai crescer, vai ser melhor abordada, vai ser abordada em maior profundidade. É nesse sentido que a gente está querendo usar a palavra explodir, tá? E a quarta parte das esperanças e consolações, ela vai explodir dentro do conteúdo do céu, do livro O Céu e o Inferno. Dentro dessa primeira parte, o que a gente tem? Estudo. Né? Aí aqui é uma parte mais descritiva mesmo. Estamos apresentando, né, no sentido da gente ter, dentro de uma apresentação só, a gente poder ter esse conjunto de informações super resumido, super, né, condensado, mostrando para a gente assim, aonde eu encontro informação sobre. Né? Então, aonde eu encontro informações sobre Deus, sobre a criação, sobre o espírito, as suas relações com o mundo material, tá? Ó, espírito com letra minúscula, isso também é muito importante a gente perceber. Onde é que a gente vai conseguir ver isso? A gente vai ver isso na primeira parte das causas primárias. A gente tem das perguntas 1 a 75, em 4 capítulos, de Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital. Questões 1 a 75. Quando a gente vai na segunda parte, antes da segunda parte, a gente trouxe aqui a questão que é Deus, a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Essa questão é muito linda, né? Inteligência suprema, causa primária ou primeira, depende da tradução, né? O objetivo é a gente entender que ele é a causa primeira de todas as coisas. Para quê? Para a gente poder entender assim, para a doutrina espírita, o que é Deus? Aliás, os homens querem muito saber o que é Deus.
né? Então o homem fica pensando assim, né? Vai recorrendo às informações do passado, ao passado, ao passado, ao passado, e aí vai embora. Aí eles acham que quando chegar num determinado momento, ele vai dizer assim, isso daqui é a causa primária de todas as coisas. Só que na hora que ele descobrir essa causa primária, como esse conceito é um conceito filosófico, que diz o seguinte, se você tem alguma coisa, essa coisa não saiu do nada. Essa coisa sempre sai de alguma outra coisa. Então, na hora que o homem pensar que descobriu o que é Deus, ele tem que entender que o conceito Deus é o criador dessa coisa que ele descobriu. Aí ele vai conseguir descobrir depois quem é o criador dessa coisa que ele descobriu. E vai achar que é Deus. E aí ele precisa compreender que naquele momento, aquele elemento que ele acabou de descobrir não é mais Deus. Deus é uma entidade, é uma definição de criação desta coisa que ele acabou de descobrir. De maneira que só quando nós formos, o Livro dos Espíritos ensina isso, quando nós formos espíritos puros, nós vamos ter uma melhor compreensão, um melhor entendimento. Como dito em determinado aspecto, vamos conhecer Deus. Só nesse momento a gente vai conhecer. A segunda parte, né, uma parte maior, né, já tem mais questões, investiga com profundidade o espírito, já que o espírito com letra maiúscula, tá, é a individualidade dos seres, e as suas relações com o mundo corporal. A ação dos espíritos sobre a matéria constitui um tratado sobre o espírito e surge da experimentação mediúnica. Então é aqui assim, por isso que a gente diz que ele vai explodir e vai ser melhor abordado dentro do Livro dos Médiuns. Conteúdo que tem 11 capítulos, perguntas 76 a 613. Tá? Não vou ler tudo, tá? Aí depois vocês leiam com calma, fica aí a imagem para vocês terem referência, né, dos espíritos, da encarnação dos espíritos. Tem todo um elenco aqui de questões muito importantes para a gente. Essa parte da emancipação da alma aqui, que vai tratar dos sonhos, ela é muito interessante, porque a palavra sonho para a doutrina espírita tem significação diferente da palavra sonho para o nosso dia a dia. Então, ela é muito interessante. Isso tudo vai ser estudado no transcorrer, né, dessa programação de estudos desse grupo que está sendo iniciando a partir da data de hoje. Né? A parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos estabelecer, a gente vai ter onde, na parte terceira, estabelecem todos os deveres do homem. E aí nós fomos definindo, né, nós pegamos isso aqui de livros, né, que vão mostrando parte didática, né? Então, estabelecem todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E aí vai, a partir de cada uma dessas situações, do homem, quando ele está trabalhando para consigo mesmo, ele vai ter as leis de reprodução, conservação e destruição. Quando o homem vai trabalhar para com Deus, então vai ter a lei de adoração, a lei de trabalho. Para com o próximo, a lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. O que é lei, né? Então, lá no capítulo 1 da Lei Divina Natural, né? Lá na questão 617, tem a nota de Allan Kardec. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Repara que essas leis também são leis de Deus. Às vezes a gente diz assim, quem que descobriu, ou melhor, quem que formulou a lei da gravidade? Aí a pessoa fala, foi Newton, lá a partir daquela experiência da maçã, aquele evento da maçã. Olha, não foi Newton. Newton formulou as fórmulas, né? Formulou as regras, né? Mas aquilo tudo sempre existiu desde sempre, tá? Então isso é lei de Deus, isso é lei da natureza. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo, e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida da vida do corpo, como as da vida da alma. São as leis morais. Tá? Então, essas leis morais, quais são as leis morais? Aí nós vamos ter em cada um dos capítulos, no capítulo 2, né? O capítulo 1 é da lei divina ou da lei natural. O capítulo 2 vai tratar da lei da adoração. O capítulo 3, da lei do trabalho, depois lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade,
progresso, igualdade, liberdade, e vai, no capítulo 11, ter a parte da lei de justiça, amor e caridade. A gente trouxe esse quadro aqui também, um quadro muito interessante. Eu estava procurando a fonte dele e não consegui encontrar, não, tá? Infelizmente, eu não consegui encontrar, tá? Mas eu achei interessante trazer de qualquer maneira, mesmo que... Isso daqui, claro que foi feito por alguém, tá? Depois a gente pode procurar melhor aí e tentar obter o autor dessa formulação aqui para a gente poder dar os créditos devidos, né? Não fui eu o autor disso, não, tá? Mas a lei de adoração, no caso, a lei de adoração é o amor que busca Deus. A lei de trabalho é o amor que vai construir Deus. A lei de reprodução cria vida. A lei de conservação sustenta, o amor que sustenta. A lei de destruição é o amor que renova e purifica. A lei de sociedade é o amor que auxilia e agrega. A lei de progresso, o amor que eleva. A lei de igualdade, o amor que irmana. A lei de liberdade, o amor que respeita. E, finalmente, a lei de justiça, amor e caridade é o amor que une cada um de nós a Deus, nosso Pai. Então, vale a pena a gente ver a importância dessa parte, né? Depois, finalmente, a gente chega aqui está ainda... Ah, tá. Aqui assim ele está mostrando para a gente ainda está mostrando para a gente aqui essa parte, né, da lei de amor, de justiça e caridade, de justiça, amor e caridade, da importância dela, né? Realmente, de fato, ela é a mais importante porque ela resume todas as demais. Isso está na questão 648 do Livro dos Espíritos. E importante também a gente perceber que no finalzinho tem ainda mais um outro capítulo, que é o capítulo que trata da perfeição moral, que está entre as questões 893 e a questão 919. Esse capítulo da perfeição moral é sensacional, tá? Sensacional. Só para a gente poder lembrar, na questão 918 é aquela questão que trata do homem de bem, né? Conteúdo muito importante para nós, né, que estudamos a doutrina espírita. E a questão 919 que está aqui é aquela questão que leva a gente ao conhecimento, né? Do conhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que Kardec formula a 919 tentando entender a 918. Então ele quer fazer assim, como é que eu faço? O que eu preciso fazer para me constituir num homem de bem? O que eu preciso fazer? E aí na 919 ele diz, você vai conseguir fazer isso a partir do momento em que você for na direção, né, desse conhecimento de si mesmo. E aí, na 919A, Santo Agostinho nos dá toda a dica, né, antes de dormir, procurar pensar, né, refletir a respeito das coisas que tem feito, do que tem feito, né, para poder descobrir se fez todo o bem que podia, se fez todo o bem que devia ter feito, e por aí vai. Todas as dicas que Santo Agostinho dá para a gente na questão 919A. Nós temos aqui a quarta parte das esperanças e consolações, apresenta para o espírito as consequências ou não das leis morais em suas diversas existências. Tá? Então, nós temos dois capítulos separados, das questões 920 a 1019, que vai trazer para a gente das penas e gozos terrenos e das penas e gozos futuros. Tá? Como todas as coisas, né? As coisas que dizem respeito ao momento atual e as coisas que vão dizer respeito ao momento futuro. Mais uma vez, a gente traz aqui aquela ideia, né, repetidamente nós estamos trazendo, é a terceira vez que eu vou abordar isso no trabalho de hoje, aqui dando a ordem do Livro dos Espíritos, a parte primeira das causas primárias explodindo na Gênese, que foi lançado em 1868, a parte segunda do Livro dos Médiuns, em 1861, a parte terceira, Leis Morais, que foi expandida no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e das Esperanças e Consolações, expandida dentro do Céu e Inferno, em 1865. Ainda encontramos dentro do livro, né, no início dele, a introdução,
que é praticamente o que a gente está tentando trazer para vocês. Na parte dos prolegômenos, exposição preliminar dos princípios gerais de uma ciência ou arte, né? Na parte dos prolegômenos, nós vamos abordar na reunião da semana que vem, que vai ser esse conteúdo que a gente vai trazer no sentido de os princípios fundamentais, né? Os princípios básicos da doutrina espírita. E o encerramento do Livro dos Espíritos, após a quarta parte, nós temos conclusões que são trazidas por vários espíritos, que valem a pena também ser estudados e serão, com toda certeza, estudadas, né, quando a gente chegar lá. Né? 1019 questões, eu queria dizer a vocês que é um trabalho de longo prazo, tá? Mas vale a pena a gente ler tantas vezes quantas forem necessárias. Queria trazer para vocês essa pergunta, né, que foi colocada uma vez. Qual o critério utilizado pelo professor Rivail, né, por Allan Kardec, para a seleção dos ensinamentos dos espíritos? Universalidade da informação, isto é, a concordância dos ensinos dos espíritos por meio de vários médiuns. Então, isso é uma coisa muito legal para a gente pensar, porque às vezes, né, a gente pega assim, né? Aqui assim, por exemplo, eu tenho um livro, vou tentar botar aqui assim, vamos ver se consegue ver melhor. Obrigado, Ricardo. Né? Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, o livro é Seja Feliz Hoje. Então, a autora do livro, Joana de Ângeles, todas as vezes que a gente for estudar esse livro, tá? Todas as vezes que a gente for estudar esse livro, o que a gente deve fazer? A gente deve ler, né? A gente usa uma palavra que pode ser uma palavra forte, tá? Mas o sentido é esse, e com toda certeza, Joana de Ângeles não vai ficar nem um pouco preocupada com isso. Muito pelo contrário, né? Assim como se você pegar um livro de Emmanuel, né? Emmanuel lembra-se da parte da biografia do Chico, que Emmanuel chega uma vez para o Chico e fala para ele assim, olha, se porventura determinada coisa que eu trouxer não ficar extremamente clara dentro dos princípios da doutrina espírita, faz o seguinte, fica com Kardec, tá? Não fica comigo, não, fica com Kardec. Se tiver que ter dúvida entre o que Emmanuel coloca e o que Kardec colocou, fica com Kardec. Emmanuel deixa isso muito claro. Graças a Deus a gente não encontra isso. Graças a Deus a gente pega os livros e Joana, com toda certeza, pensa a mesma coisa. Então a gente tem que pegar esse livro e procurar dentro do livro, em cada um dos itens, em cada uma das questões, em cada uma das frases, em cada uma das afirmações, procurar ler doutrina espírita dentro do livro. E é fantástico como isso acontece, tá? Que aí você, à medida que você vai aprofundando mais e mais e mais e mais os estudos, sabe o que acontece? A gente descobre que cada uma dessas obras suplementares da doutrina espírita, elas nada mais são do que explicações melhoradas, né? São abordagens um pouco mais profundas de conteúdos que já foram trazidos nas obras fundamentais, nessas 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Então, daí a importância da gente conseguir entender a diferença entre esses livros, que são esses 5 livros, que passam pela universalidade da informação ou da concordância dos ensinos dos espíritos por meio de vários médiuns, e os outros livros que são trazidos por apenas um médium, seja Divaldo Franco, seja Chico Xavier, e por aí vai, tá? Valdo Vieira, e por aí vai. A gente vai ter vários livros que são trazidos, e esses livros devem ser submetidos, então, para a gente poder saber e verificar o quão eles estão próximos dentro da doutrina, nossa doutrina espírita. Como último slide do nosso trabalho da noite de hoje, eu queria trazer, né, essa explicação, né, de por que Kardec resolveu, né, por que o professor Rivail, Allan Kardec, resolveu adotar esse pseudônimo, né, Allan Kardec. E aí a resposta vem dito, dizendo assim, o seu nome, né, professor Rivail, era muito conhecido no mundo científico, em virtude de seus trabalhos anteriores. Adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o seu guia, tivera ao tempo dos druidas. Vou fazer mais uma referência aqui, assim,
a um companheiro lá do Centro Espírita Jorge Niemeyer, lembro do nosso companheiro Palmiro Costa. O Palmiro, ele quando fazia estudos, quando fazia palestra, né, nossa, ele já partiu, já desencarnou, o Palmiro, quando ele fazia palestras sobre o professor Rivail, sobre Allan Kardec, ele dizia assim, que o prestígio de Allan Kardec, o conhecimento, a quantidade de conhecimentos que Allan Kardec, que o professor Rivail tinha, naquela época, eram tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que as pessoas que trabalhavam no mundo científico, elas funcionavam da seguinte maneira, elas estudavam, tentavam resolver as coisas. Quando alguma coisa chegava num ponto que a pessoa falava assim, não estou conseguindo resolver mais, aí, geralmente, as pessoas se juntavam e falavam assim, vamos perguntar ao professor Rivail. Então, só para a gente poder entender, tá? Quando a pessoa estudava, trabalhava e não conseguia, ela recorria, pedia ajuda para o professor Rivail. O que ele quer? Ele não quer misturar esse prestígio com que ele tinha com um prestígio, com a importância de uma doutrina espírita que ele compilou, mas não era o autor, para não poder trazer confusão e não trazer influenciação desse prestígio dele na situação da doutrina espírita. Então, usa, esse pseudônimo Allan Kardec, e através disso a gente vê a doutrina espírita crescendo e melhorando dentro do nosso entendimento dia a dia, não por conta do prestígio dele, mas em função justamente do conteúdo dessa verdade libertadora que ela traz para cada um de nós. Então, eu queria me despedir de vocês na noite de hoje, dar um beijo para todos, desejar a todos uma excelente semana, né? Que nós tenhamos sempre, mais e mais vezes de estudo, cada vez mais. Né? Não esqueçam da palestra de sábado, né? Acompanhe a programação da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Beijo para todos. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria dizer para todo mundo que semana que vem o Eduardo volta com princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, quarta-feira da semana que vem, não percam todos aqui novamente para concluir essa introdução. Eu já estou aqui com o meu livro aqui, ó, a edição que o Eduardo sugeriu. Eu já tenho aqui a tradução do Evandro. Eu sugiro a todos que leiam a introdução e o prolegrômeros. Leiam, porque essa é uma palestra de estudo. Então, agora, durante a semana, segunda-feira para alguns é feriado, para mim é feriado, mas eu vou trabalhar. Leio a introdução, tá? Quem tiver alguma dúvida, o Eduardo abriu, tá? Pode colocar a pergunta no chat, que o Eduardo tenta responder agora. Se a pergunta vier depois, se a dúvida vier depois, deixa nos comentários embaixo, que eu estarei monitorando, e o próprio Eduardo com certeza vai responder com mais calma, depois, durante a semana. Então, estudem a introdução, leiam a introdução, se preparem para a semana que vem, princípios fundamentais da doutrina espírita. Eu deixei no chat o link da nossa página, onde vocês vão encontrar toda a programação, e aonde nós temos depois o Walter Lano dando prosseguimento com as questões de 1 a 9, Deus e o infinito, provas da existência de Deus, e depois teremos uma infinidade deles, Éder Andrade, Cristina Costa, Celso Andreoni. Eduardo volta novamente com Espírito e Matéria, questões de 21 a 28, e assim sucessivamente vamos estudar o Livro dos Espíritos, tendo dúvida. Alguém botou alguma dúvida? Não, a princípio ninguém está com dúvida. Eu vou subir a Nisa para a Nisa ficar aqui em cima com a gente também, enquanto eu faço
a nossa prece para depois a Nízia finalizar com uma música. Então, vamos fechar nossos olhos para facilitar a nossa concentração, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecer esse momento de comunhão com a espiritualidade, agradecer o fato de estarmos encarnados nesta época, onde já temos a luz elétrica, o computador, a internet e as lives. Os nossos antecessores tiveram muito mais dificuldade do que nós. A nossa missão na divulgação da doutrina espírita e o entendimento dela hoje é muito mais fácil do que encarnações passadas que nós tivemos. Então, eu agradeço à espiritualidade amiga, ao mentor espiritual da nossa casa, Casa Espírita Ilha de Paquetá, que nesse momento a casa está fechada, mas não tenham dúvida que existe um telão virtual na casa e que muitos espíritos estão lá assistindo esta palestra do Eduardo, que aquele que colocou a água para ser fluidificada durante o entendimento da palestra, que nesse momento esta água seja realmente o bálsamo necessário ao refazimento físico, espiritual e até mesmo mental de cada um, que aquilo que for necessário seja realmente posto nesta água. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas preferem colocar uma garrafa para fluidificar e ao decorrer da semana cozinham com essa água. Eu achei muito interessante, muito bacana, estou repetindo para você. Então, que os espíritos benfeitores estejam com todos nós, agora e sempre. Muito obrigado, graças a Deus. Então, a Nízia vai trazer uma música para a gente. Só um minuto, Nízia, por favor, deixa eu me organizar aqui. Aí, gratidão a Deus. Nízia, é com você.
Aí, Nízia, muito obrigado. Nízia, vamos ficar hoje por aqui, tá? Hoje não vamos ter a saideira, não. Deu uma passadazinha já. Deixa eu me programar aqui. Tá. Sábado que vem, nós temos uma palestra especial com a Célia Diniz, comemorativa, 6 anos da casa, 6 anos da SEIP aberta. Perdão, o outro sábado. Obrigado, Nisa e Eduardo. Sábado agora é o Alex Pessini. No outro sábado, então eu estou pedindo a alguns companheiros para me mandar um videozinho curto, então, para nós fazermos no final uma montagem e podermos fazer uma festa virtual, uma live virtual, já que nós não podemos estar juntos. A Selma sempre promove bolo, salgados, torta salgada, né, Cristina? Torta salgada e etc. Esse ano não tem como. Por problema da pandemia, por problemas de barcas em Paquetá, então a nossa festa vai ser virtual mesmo. Então, me mandem o vídeo ao decorrer da semana para eu poder ter tempo de fazer a montagem. E sábado próximo, sem ser esse agora o outro, é a nossa festa de 6 anos. Tá? Então, antes disso, ainda estaremos com o Eduardo ainda. Eduardo, a gente não volta mais, tá? Eu vou botar a vinheta de saída agora e a gente não volta mais. Luiz, beijo no coração, beijo para todos aí. Fiquem com Deus. Boa noite, Eduardo. Valeu, beijo para todos aí. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Hein? Fiquem com Deus. Um grande abraço. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.